Eu fiquei em frente ao espelho e perdi o fôlego. Um cara fofo estava olhando pra mim no reflexo. Era uma pena que isso era apenas uma maquiagem, mas estava tudo bem. Muito em breve farei uma cirurgia de mudança de sexo. Eu finalmente serei um menino de verdade. Desde que eu era criança, percebi que não era como as outras meninas. Aos 9 anos, enquanto elas gostavam de bonecas e babados, eu amava escalar árvores e jogos de guerra. Eu preferia me divertir com outros meninos, mas eles nunca aceitariam me incluir na turma. Eles não seriam amigos de meninas arrogantes. Mas mesmo que eu parecesse com uma garota por fora, não me sentia como se estivesse em meu próprio corpo por dentro. Eu não sabia o que havia de errado comigo até assistir a um programa sobre transexuais, pessoas que mudaram de gênero. Naquele momento caí em mim. Eu era um menino no corpo de uma menina. Queria compartilhar isso com alguém, mas não tinha amigos e estava com medo da reação dos meus pais. E se eles não me aceitassem? Muito nova, fui adotada por 2 homens, Derek e Jim. Eles eram gentis, atenciosos, mas sempre quiseram criar uma garota. E eu não sabia como os meus pais reagiriam à notícia. A filha querida deles queria virar um cara. E se eles ficassem com raiva? Então eu não disse nada. Tentei usar roupas masculinas, jogava futebol e sonhava secretamente com um dia em que faria 18 anos e mudaria de sexo. Mas uma semana antes do meu aniversário de 18 anos, meus pais me chamaram para discutir uma futura festa. Disseram que tinham preparado uma surpresa especial para a princesa deles. Um vestido de marca caro e um spa com amigas. Isso só poderia ser um pesadelo. Eu interrompi eles abruptamente. Eles deveriam saber, venha o que vier. Eu gritei, eu quero ser um cara! Meu coração batia forte de ansiedade e minhas mãos suavam. Meus pais ficaram em silêncio por um longo tempo e olharam pra mim. Eles ficaram com raiva. Mas de repente eles me pegaram nos braços. Se você se sente melhor no corpo de um homem, então aceitamos sua escolha, o Derek disse. Eu definitivamente não esperava isso. Imediatamente me senti tão aliviada por finalmente ter revelado isso. O Jean sorriu e disse que me inscreveria para uma operação de mudança de sexo. Fiquei tonta de alegria e me senti como a pessoa mais feliz do mundo. Mas o Jean acrescentou que isso apenas aconteceria se eu não mudasse de ideia antes dos 18 anos. Droga, ok, você pode ser paciente, faltava apenas uma semana. Meus pais me acordaram de manhã cedo, eu abri meus olhos com dificuldade e eles disseram sorrindo que eu teria uma surpresa. Meus pais de repente me entregaram um conjunto de roupas, camisetas e calças masculinas. Eu não entendi nada. Então o Derek disse: de agora em diante, você vai para uma escola para meninos. É hora de se juntar à companhia masculina, já que decidiu mudar de sexo. Deus, isso era um sonho! Logo eu me sentiria em meu corpo? Assim que meus pais foram embora, enrolei uma faixa elástica no peito e me disfarçando como um menino, coloquei as roupas que eles me deram. Por dentro, tudo estava vibrando. Na nova escola, um professor me encontrou e me levou para a aula. Eu estava explodindo de ansiedade e tudo estava dando certo. Meus colegas imediatamente se juntaram a mim e começaram a me perguntar de onde eu vim e por que fui transferido para eles. A questão era confusa. Tentei pensar em algo para dizer. Bem, não fique em silêncio. Eu disse que tinha sido transferido porque queria estudar em uma escola melhor. Meu Deus, que bobagem foi essa? Meus colegas riram com aprovação. De repente, fiquei aliviada. Fui aceita na turma pela primeira vez. Meus colegas me perguntaram meu nome e eu imediatamente disse Simone. Droga! Eu rapidamente corrigi. Simon, e vocês? Os caras começaram a falar deles mesmos. Essa foi por pouco. E então eu percebi um dos caras me encarando. Ele parecia formidável. Alto, carrancudo, incrédulo. Minha garganta estava seca de nervoso. E se ele percebeu que eu sou uma garota? Mas então o sinal tocou e o cara se virou. A aula passou rápido e os rapazes decidiram fazer um mini tour comigo pela escola. Rindo alegremente, andei corredor abaixo, mas quando olhei para a programação, minhas pernas fraquejaram. A próxima aula era de educação física. Eu precisava de uma roupa de ginástica lá. Junto com os meus colegas de classe, fui para o vestiário e de repente eles tiraram seus calções de banho. Eu os imaginei se despindo na minha frente, minhas bochechas já estavam queimando. Não, eu definitivamente seria pega. Eu disse que precisava ir ao banheiro e rapidamente corri para fora do vestiário. Me sentei na cabine, me sentindo terrivelmente envergonhada, até que o sinal tocou. Eu precisava me acostumar com isso, eu seria um cara de verdade em breve. Na aula, o professor de ginástica de cara perguntou severamente por que eu não troquei de roupa. Fiquei tonta, sem saber o que dizer. Por sorte, minha garganta parecia apertada.
Tossi. O professor de ginástica olhou pra mim com ainda mais severidade. Minha pele arrepiou. Ele ia fazer eu me trocar. Então eu tive uma ideia. Respondi com voz rouca que recentemente estive com dor de garganta. Mas o professor de ginástica grunhiu em descrença. Ele não acreditou. Pegue sua roupa de ginástica para a próxima aula. Ele retrucou, me mandou para o banco. Adeus, isso foi por pouco. Assim que a aula acabou, corri de volta para a sala de aula, mas bem na entrada, esbarrei em um cara. Este era o colega que me encarou na primeira aula. Ele estreitou os olhos e disse baixinho que sabia que eu não estava doente. Um nó subiu na minha garganta, estava acabada, ele me descobriu. E de repente o cara sorriu. Eu também não sabia nadar e ficava esquecendo minha roupa de ginástica. O cara se apresentou, seu nome era Cid, e ofereceu para sentar na sua mesa. Ele foi muito legal e positivo e eu rapidamente relaxei com ele. E quando a conversa mudou para uma festa na casa dele, o Cid perguntou se eu queria me divertir com eles. Fiquei muito feliz, fui convidada para uma festa pela primeira vez. Então naquela noite lá estava eu, de pé, do lado de fora da casa do Cid. O Cid e eu passamos a maior parte do tempo dançando e nos divertindo como amigos de verdade. Parecia até que conhecia ele minha vida toda. Então as meninas da escola ao lado se juntaram a nós. Uma delas, Nura, continuou olhando pra mim. Eu até pensei que estava sujo de alguma coisa e a Nura de repente sorriu maliciosamente. Um cara tão bonito tem namorada? Eu quase engasguei. O quê? Antes que eu pudesse pensar em uma resposta, o Cid acenou para mim, oferecendo para jogar cerveja Pong, valendo um desejo. Eu queria dizer não, mas então todos os caras começaram a assobiar, me apoiando. Eu podia ouvir seus gritos e meu coração batia forte. Eu nunca tinha jogado antes. Mas o Cid sorriu. Por que você está tão assustado como uma menina? Essa frase me tirou do sério. Não mesmo, eu iria mostrar a todos eles agora. Mas era mais difícil de jogar do que eu pensava. O Cid quase sempre acertava o alvo e eu ficava para trás com a minha mira. E no final, perdi. O Cid sorriu maliciosamente e fez o desejo. Beija Nura. Ele me empurrou em direção à garota e eu congelei quando a vi fechar os olhos, esperando por um beijo. Ok, bem. Você sempre quis ser um cara. Isso é normal para eles. Tomei uma decisão e assim que me inclinei para a Nura, estremeci. Não, eu não queria beijar ela. Eu não gostava de garotas. Corri para a rua. O Cid gritou algo atrás de mim, mas eu o ignorei. Sempre quis ser um cara, mas agora, quando eu precisava beijar uma garota, fui tomada por dúvidas. O que diabos havia de errado comigo? Cheguei na escola deprimida. Parecia que todos os meus colegas iriam rir de mim por causa de ontem, ou eles não iriam me aceitar na turma de forma alguma. Mas os caras fingiram que nada havia acontecido. Apenas o Cid, no intervalo, disse pensativamente que queria conversar. Mas não aqui. Meu estômago apertou. Ele não queria nada comigo? O Cid me levou para o telhado da escola, sentamos na beirada e ele disse baixinho que não se importava com a minha orientação, sexo ou gênero. E de qualquer forma, mesmo se eu fosse um alienígena, não é por isso que ele não seria meu amigo. Eu era uma pessoa maravilhosa. Ele falou com tanta sinceridade que eu derramei lágrimas. Você realmente não se importa com quem eu sou, Cid? Ele sorriu e colocou a mão no meu ombro. O principal é que você se aceite. Suas palavras ecoaram na minha cabeça. Eu perguntei baixinho. Você vem na minha festa de aniversário? Já considerava o Cid meu amigo. Conversávamos muito e não conseguia me imaginar um dia sem ele. Fiz 18 anos alguns dias depois, comemoramos em um café. Cid, eu e alguns outros colegas de classe nos divertimos juntos, conversando, brincando e até cantando no karaokê. Em algum momento, uma garçonete veio até nós. Percebi que ela ficava olhando para o Cid de um jeito estranho, tentando tocá-lo. E no final da noite, ela de repente pediu seu número de telefone. De repente, fiquei com raiva. Eu imediatamente quis levar o Cid embora. Qual o problema comigo? Não consegui dormir a noite toda e pensei no que havia acontecido. Por que eu estava com raiva? Esse sentimento era novo pra mim. De manhã, meus pais me acordaram com os parabéns. Finalmente chegou o dia que você sonhava. Hoje você vai virar menino. Forcei um sorriso e rapidamente troquei de roupa, mas pela primeira vez não quis usar minhas roupas masculinas de sempre. Meus pais me levaram para a clínica e de todo modo não consegui me livrar das dúvidas idiotas. Uma sensação estranha se instalou em meu peito. Antes da operação me trouxeram os documentos onde tive que assinar. Levantei minha caneta e senti algo saltar em meu peito. Que absurdo! Você sonhou com isso toda a sua vida, vá em frente! Eu os assinei rapidamente, não havia como voltar atrás.
Eles me colocaram na mesa de cirurgia e começaram a me preparar para a operação de mudança de sexo, mas de alguma forma eu não pensava em acordar como menina e finalmente ser feliz. Afinal, eu já estava feliz. Com o Sid, sempre me sentia eu mesma. Fechei meus olhos e imaginei seu rosto. Ele era tão lindo que eu queria beijar ele. Ah, meu Deus, uma compreensão repentina me atingiu. Eu estava completamente apaixonada pelo Sid. Eu explodi em choque e gritei para que a operação fosse interrompida. Eu queria continuar sendo uma garota. No dia seguinte, a primeira aula era de educação física. Quando o professor perguntou onde estava o cara novo, soltei um suspiro determinado e dobrei o corredor. Em um maiô feminino com o cabelo solto e sem maquiagem. Todos engasgaram quando me viram. Eu estava um pouco preocupada que os caras ficassem bravos, mas eles sorriram. Eles disseram que estavam interessados em mim como pessoa, independente de gênero. Eu me virei para o confuso Sid. Obrigada por me ajudar a aceitar quem eu sou. Sempre sonhei em me tornar um menino, pensando que só assim seria aceita, mas o Sid mostrou que não era esse o caso. Graças a ele, eu percebi que, para me aceitar, não é preciso mudar. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu tentei me concentrar e me preparar para o exame. Já era em uma semana. Se eu não passasse, estava ferrada. De repente, meu irmão gêmeo, Léo, entrou no quarto. Ei, você realmente devia bater. Você tem que me ajudar a surrar aquele Ron horroroso. Você é forte e legal. Ele disse. Pegou o celular e mostrou a foto de um cara. Léo, você está louco? O Léo explicou. O valentão do ensino médio Ron definiu uma data e um local para se encontrarem. E agora o Léo estava ferrado. Ele nunca brigou nem uma vez. Sim, meu irmão, infelizmente, era de fato um fracote. Tudo o que ele fazia era aprender lições e ler livros. Nerd. Mas eu não esperava ter que pegar o inimigo dele na porrada. O que o Léo fez para bater de frente com um valentão? Meu irmão e eu realmente éramos quase iguais. Os rostos eram muito parecidos e nós tínhamos olhos azuis e cabelos loiros, mas as características eram diferentes. Eu era ativa desde a infância, então meus pais me mandaram para aulas de karatê. Eu era muito boa nisso, logo o esporte se tornou a profissão da minha vida. Eu fui transferida para uma escola de esportes. Mas meu pai deu um ultimato. Passar em todos os exames com um A. Caso contrário, sem treinamento, e eu simplesmente odiava estudar. Ao contrário do meu irmão, ele era o garoto mais inteligente da escola, mas também o mais fraco. E então tive uma ideia. Se eu o substituísse, ele passaria nos exames para mim. Bingo! Imediatamente impus uma condição ao Léo e ele concordou. Ok, lutar era muito mais divertido do que estudar para os testes. Apertamos as mãos e na manhã seguinte eu estava fora do meu quarto com as roupas do Léo e uma bandana com o cabelo enfiado por baixo. Quando entrei na escola, imediatamente senti um empurrão nas minhas costas. E aí, Léo, você achou essa bandana no lixo? Eu me virei. Tinha um cara bonitinho parado na minha frente, sorrindo maliciosamente. Eu pulei de surpresa. E este era o Ron? Ele nem parecia um valentão, mas eu tinha que colocar ele em seu lugar. Dei um grunhido atrevido em uma voz rouca, masculina e baixa. Disse que pelo menos meu rosto era normal. Uma risada correu por seus amigos e o Ron ficou lá, me olhando confuso. Ele claramente não esperava isso do meu irmão. Mas fui direto ao ponto. Então, quando é a treta, Ron? Ele estreitou os olhos desconfiado, disse que logo e saiu. Fracote. Vou mostrar a ele quem é que manda em segundos. A aula começou e o professor entregou os resultados da prova. Ele disse que os trabalhos do meu irmão e do Ron eram os melhores. Qual é? Como o Ron conseguiu esses resultados? Ele era um canalha estúpido. E então alguns pedaços de papel começaram a voar nas minhas costas. Ei, o quê? Eu me virei e vi o sorriso presunçoso de Ron. Não esperei e imediatamente joguei meu estojo na cara dele. Deixa ele saber com quem ele está se metendo. Você deve ter muitos complexos para intimidar os outros, eu disse e a classe começou a rir. Nesse ponto, o professor disse que se eu era tão esperto, provavelmente contaria a eles em que ano Colombo descobriu a América. Inferno, eu não pensei que teria que estudar para o Léo. Tentei pensar em algo para dizer e então murmurei algo ininteligível. Teve um silêncio mortal na sala de aula e de repente percebi que tinha esquecido de falar grosso. Eu respondi como uma menina. Reclamei de dor de garganta e saí da sala de aula. Corri para fora da escola e sentei no gramado do pátio para me acalmar. Meu coração estava batendo forte. E se eu tivesse sido descoberta? Eu estava tão animada que nem percebi a sombra pairando sobre mim. No próximo segundo, alguém abruptamente me pegou pela minha camiseta. Era o Ron!
Ele olhou nos meus olhos e jurou descobrir por que o Léo de repente se tornou tão ousado. Eu rapidamente empurrei o Ron e corri para casa. Chega de aventuras por hoje. Eu queria me distrair, mas quando cheguei em casa, tudo que eu conseguia pensar era naquele idiota do Ron. Como ele me irritou. Ele era tão inteligente, fingia ser outra pessoa. Eu queria chutar a bunda dele. De manhã, olhei para o cronograma e fiquei chocada. A educação física começaria em 5 minutos e eu não podia trocar de roupa com os caras na mesma sala. Eles saberiam que eu era uma garota de cara. Então fui até a professora e menti que tinha esquecido a roupa de ginástica. Mas então o Ron apareceu do nada. Ele sorriu maliciosamente e disse que tinha exatamente um conjunto extra. Droga, ele estava incomodando de novo. O professor concordou com a cabeça e eu tive que ir para o vestiário. O Ron jogou uma sacola de roupas em mim, depois se sentou no banco e me encarou. Então, o que eu faço agora? Olhei ao redor do vestiário lotado e hesitei. O Ron estava me encarando. Eu estava tremendo de nervoso. Eu fingi ter um problema estomacal e corri para fora do vestiário. Corri para o banheiro e só recuperei o fôlego na cabine. Eu decidi me trocar ali mesmo. Eu estava prestes a tirar a minha camiseta, mas minha cabeça ficou presa na gola. Então eu ouvi a porta da cabine se abrir, meu coração deu um pulo e me virei. Droga, esqueci de fechar a porta. Minha barriga gelou. Acho que alguém viu eu me trocando, parece que fui pega. Eu tremi e imediatamente imaginei como todo mundo no ginásio estaria rindo porque alguma garota estava indo para a escola no lugar do Léo. Um nó subiu na minha garganta. Faltavam apenas alguns minutos para a aula. Eu precisava organizar meus pensamentos e mostrar a todos que não era uma menina. Então, quem quer que tenha me pegado na cabine definitivamente mudaria de ideia. Na aula, fiz todos os exercícios perfeitamente, até fiz mais flexões do que todos os alunos. Ninguém esperava isso do Léo. E o Ron passou a aula inteira me encarando. Depois da aula, eu estava no meu armário pegando meus livros, quando o Ron do nada correu até mim e pegou um dos livros. É isso! Eu girei o mais forte que pude para dar um soco na cara do Ron, mas ele se esquivou, me agarrou pela cintura e me prendeu contra os armários. Fiquei assustada por um segundo e o Ron estava olhando para mim com severidade. Estranhamente percebi pela primeira vez como seus olhos castanhos eram profundos. Nós nos encaramos por alguns segundos, então o Ron me soltou abruptamente. Meu batimento cardíaco abafou todos os sons e minhas bochechas pareciam estar queimando. O que diabos tinha de errado comigo? Eu dei a ele um olhar confuso, peguei minhas coisas e rapidamente fugi. Corri para casa e me sentei na cama sem me despir. Deus! Eu gosto do carrasco do meu irmão? Imediatamente o Léo entrou no meu quarto. Ele falava que eu era a melhor irmã do mundo. Uau! O que aconteceu? O Léo estendeu o telefone e mostrou mensagens de meninas. Você é bonito. Você se mostrou tão atrevido. Meu irmão Léo estava radiante de alegria. E por muito tempo ele me agradeceu por ajudar a lidar com o Ron e também ele se tornou popular. Foi como se algo tivesse se quebrado por dentro. Então agora o Léo estava voltando para a escola e eu não veria o Ron de novo. Um nó imediatamente subiu na minha garganta. O Léo estava a caminho da porta quando de repente se virou e me pediu para ir à escola pela última vez amanhã. O quê? O Léo continuou. Precisávamos tirar o Ron de si para que ele finalmente definisse uma data em um local para a briga e depois lidar com ele completamente. Eu balancei minha cabeça em confusão. Sim, Léo. Não consegui dormir a noite toda. Decidi que não deveria ceder aos sentimentos repentinos. Eu devo odiar o Ron. Ele era horrível com o Léo. Então eu ia mostrar ao Ron qual era o seu lugar. No dia seguinte, entrei na sala de aula e logo de cara quis desafiar o Ron. Mas ele não estava lá. Corri por toda a escola, mas o Ron parecia ter tomado um chá de sumiço. Inferno, por que ele faltou hoje? Me sentei na minha mesa e tentei ler, mas tudo que eu conseguia pensar era no Ron. Os sentimentos estavam revoltos dentro de mim. Ele estava intimidando meu irmão. Eu devia odiar ele com todo o coração e tudo que eu conseguia pensar era no Ron. Eu estava tão tensa que nem percebi que ele entrou na sala de aula com os amigos. Eu não podia esperar mais, então imediatamente saí correndo e tentei dar um soco nele, mas o Ron se esquivou de mim. Eu tremia de raiva e ele sorria. Como eu odeio aquele sorriso. Eu não tive tempo para pensar, era agora ou nunca. E então eu vi um pacote de fogos de artifício nas mãos do amigo dele. Você está fingindo ser legal. Mas você consegue fazer isso? Eu gritei com o Ron. A raiva ferveu dentro de mim. Comecei a perder o controle das minhas emoções e me empolguei. Eu roubei o pacote abruptamente e acendi um dos fogos de artifício e joguei na lousa. Pega, Ron! Não seja medroso! Bang! Que explosão! Parece que toda a escola ouviu. E daí, você entende quem é o mais legal aqui?
Fiquei muito orgulhosa, mas então o professor zangado apareceu na porta e ele imediatamente perguntou: quem fez isso? E então ele olhou para o pacote de fogos de artifício em minha mão e tremeu de raiva. Para o diretor, agora! O professor gritou tão alto que eu tremi. E só agora eu percebi o que tinha feito. Depois disso, Léo seria expulso da escola. E ele podia ter um futuro brilhante se eu não tivesse estragado tudo. Eu estava sentada na entrada da sala do diretor, de cabeça baixa, quando vi o Ron no final do corredor. Ele me ignorou e entrou na sala. Não, espere! Entrei em pânico e corri para a porta do escritório. Achei que o Ron fosse entregar o Léo, que era eu. Mas de repente eu vi o Ron dizer em voz alta que tinha jogado fogo de artifício. Eu não pude acreditar. Ele estava me protegendo. O Ron continuou dizendo que entregou o pacote ao Léo de propósito e que o Léo tinha levado a culpa. Eu estava tão nervosa que estava prestes a entrar com tudo no escritório, mas a porta se abriu bem na minha frente e enterrei meu nariz no peito do Ron. Perguntei com entusiasmo: por que você assumiu a culpa por mim? Então o Ron se aproximou da minha cabeça e gentilmente tirou minha bandana. Eu não sabia o que estava acontecendo. Acontece que ele não conseguia acreditar que o Léo tinha mudado tão rapidamente. Então ele me seguiu até o banheiro antes da aula e ele entendeu tudo. Ele disse que eu era a garota mais corajosa que ele conhecia. Ele não pensou que o nerd do Léo tinha uma irmã tão legal. Sim, mas por que você intimidaria meu irmão? Eu perguntei bruscamente. Então o Ron sorriu tristemente e disse que agia com o Léo da mesma maneira que seus colegas de classe agiam com ele quando criança. Foi só por minha causa que ele percebeu o quão terrível era. Ninguém respeita pessoas inteligentes e você precisa aprender a ser corajoso. Ron sabia disso em primeira mão. Ele nunca quis ser conhecido como um nerd, então começou a intimidar todos ao seu redor. E o Ron misteriosamente acrescentou que estava muito feliz por tudo ter corrido tão bem com a nossa situação. Eu estava parada ali, congelada, quando o Ron de repente me deu um abraço tímido e um calor agradável se espalhou pelo meu corpo. O Ron perguntou o que eu faria hoje à noite. De repente, fui tomada por sentimentos e não consegui evitar. Pulei em cima dele e gritei como uma garota de verdade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!